Vamos falar sobre dinheiro? Está no ar o seu programa sobre dinheiro e sobre investimentos, sempre aqui na RVC TV. Eu quero começar com uma reflexão. Você já parou para avaliar que muitas vezes aquilo que a gente faz para ganhar dinheiro está profundamente ligado com o nosso propósito de vida, com aquilo que nós viemos efetivamente para fazer, com outras crenças, muitas vezes ligadas aqui à espiritualidade de uma maneira bem ampla e profunda? A gente sabe que aqui no Brasil muitas pessoas empreendem por necessidade, porque precisam ali pagar as contas no final do mês, levar o leitinho para as crianças, como eu sempre brinco, e é fundamental que a gente consiga assim monetizar aqui o nosso trabalho, que a gente consiga garantir aí um bom nível de renda, um bom nível social, econômico, financeiro, para que a gente tenha, sobretudo, dignidade. Eu também sempre digo que não é sobre riqueza, é sobre a gente ter que passar ali no supermercado, fazer as compras e não devolver as compras porque o dinheiro não deu. É conseguir se dedicar ao trabalho sem que o WhatsApp fique ali recebendo inúmeras mensagens de cobrança. É a gente conseguir saber que podemos ir ao médico, no caso de uma doença, vai dar para comprar aquela receita no final do mês. Mas, além de tudo isso, a gente também pode conseguir aí influenciar outras pessoas, ajudar outras pessoas a realizarem os seus propósitos, os seus objetivos de vida. Eu também quero compartilhar com vocês algo muito legal. Eu estou viajando agora essa semana, estou indo para Portugal para fazer uma palestra muito especial para os portugueses lá no Porto, falando sobre dinheiro, esse conteúdo que você já acompanha aqui na RVC TV, lá para o outro continente, lá para a Europa. Depois eu vou para Lisboa fazer também uma passagem aí de palestrar. Eu vou para lançar um livro, eu sou coautora e vai ser lançado lá em Portugal, sempre levando aqui a forma de lidar com mais simplicidade, de forma descomplicada, com leveza, sobre dinheiro. Eu vou postar tudo isso lá nas minhas redes sociais, vou compartilhar aqui, marcando o pessoal da TV, segue a gente. E de lá eu vou gravar um conteúdo legal para a gente compartilhar aqui, então a gente tem novidade aí em breve. Depois eu vou lá para Jerusalém, é uma viagem muito especial, talvez a mais especial da minha vida, e eu penso que também trabalhar, cuidar bem das nossas finanças, possibilitam que a gente viva tudo isso. No programa de hoje eu tenho dois convidados muito especiais, que trarão aqui as suas vivências como empresários, como empreendedores, mas que conseguem ajudar muitas outras pessoas a realizarem os seus objetivos, a viverem o seu propósito. Então não saia daí que eu já volto no próximo bloco. Estamos de volta com o seu programa, vamos falar sobre dinheiro. Além aqui do programa, que a gente tem o inédito toda semana, segue a gente lá nas redes sociais, a gente sempre tem vídeos novos, os vídeos do programa que você perdeu, lá no YouTube da TV e também lá nas minhas redes sociais. Se você ainda não me segue, @LucianaIquedo no Instagram e Luciana Iquedo, vamos falar sobre dinheiro lá no YouTube. E hoje a gente está aqui nesse bloco falando sobre aquelas pessoas que conseguem empreender, conseguem atingir o nível de renda e que ainda ajudam muitas outras pessoas. E eu estou aqui com o empresário, porque eu tenho grande admiração aqui, o Ciro. Ciro, seja muito bem-vindo. Obrigado, Luciana, é um prazer. O prazer é todo meu. E Ciro, você trabalha aí construindo, realizando grandes sonhos dos outros e os seus sonhos.
Conta pra gente um pouquinho como que tem sido essa experiência ao longo aí de quantos anos? Há 25 anos, 30 anos em média. Quase uma vida, né? Isso, Conta pra exatamente. gente como tem sido isso. Olha, Luciana, tem sido um prazer, porque você investir dentro de uma área que você gosta, então você faz com prazer, com alegria, e o resultado é ver que são moradias que as pessoas buscam por conta de trabalho, por exemplo. Tenho várias pessoas que alugam os meus imóveis porque conseguiram um emprego de São Paulo e vieram trabalhar aqui no Vale do Paraíba. Isso é muito bom e às vezes eles perguntam para a gente na cidade aonde consumir tal coisa ou aquilo, às vezes um serviço, né? E a gente presta esse serviço a eles. E Ciro, você trouxe um ponto importante, acordar com alegria, fazer com satisfação aquilo que a gente se propõe. Você entende que isso faz diferença na vida aí que você toca ou nas vidas das pessoas que se encontram com você ao longo do dia? Sem dúvida, tanto que a vacância dentro das locações é muito pequena, porque eles querem um lugar que, ao sair do trabalho, eles acaba transformando em um lar, né? Apesar de ser pequeno, é um imóvel compacto, mas que normalmente na sexta-feira eles vão para casa ver a família, né? E na segunda-feira eles retornam. O perfil do cliente, uma parcela dos clientes é assim, por isso que a gente tenta deixar o prédio, o imóvel, de uma forma acolhedora. Que bacana. E aí a gente está falando aqui de imóveis pequenos, mas que são funcionais, né? Sim. Conta aqui para quem está nos assistindo, que não sabe bem ainda o que é um imóvel funcional, um imóvel compacto, como que é esse imóvel? Então, o imóvel compacto, ou estúdio, ou kitnet, como as pessoas conhecem, eles estão em moda, estão em alta hoje, principalmente em São Paulo, né? Normalmente eles estão próximos a metrôs, grandes avenidas, próximos a shopping, pela mobilidade, pela facilidade, isso tanto para algumas pessoas que moram, mas a grande maioria por investimento, por um retorno financeiro desse investimento. Por se tratar de um imóvel que geralmente ele tem um tamanho de 23, 25 a 30, 35 metros quadrados, ele facilita muito para o dia a dia das pessoas. Para quem investe, tem um bom retorno. A valorização desse imóvel também é muito boa, porque eles estão sempre em locais próximos a shoppings e metrôs, conforme a gente citou, e isso traz muito retorno financeiro para quem investe. Que legal. E também para quem está morando ali, porque a pessoa normalmente está por isso, né? Ou está estudando, ou está ali para trabalhar. E esse imóvel pequenininho, ele acaba ajudando muito, né? Eu já morei em um assim, eu morei em Porto Alegre de 2015 até 2018, quase 19, fui a trabalho e eu senti isso que você falou, né? Essa praticidade, uma pequena cozinha para aquela alimentação rápida, o banheiro, uma forma às vezes de lavar uma peça de roupa e estender, uma cama, o aconchego ali físico. Mas você tocou num outro ponto, que é o aconchego ali, o acolhimento de quem faz parte também da equipe. Porque é difícil, né? Você vem sozinho de outro lugar, não conhece ninguém, e aí de repente essas pessoas que estão ali te acolhendo fazem muita diferença na vida da gente. É diferente quando você vai para um hotel, que ali há um ambiente informal, é uma rotatividade muito grande daquele ambiente que você está usando. Aí para poucos dias, ok. Mas quando você vai permanecer talvez meses para um trabalho, algum tipo de serviço, fica bem melhor para você sentir que ali é o teu lar. E é isso que o imóvel compacto ele traz. Praticidade pelo tamanho, ele é um imóvel fácil de você cuidar, às vezes você mesmo ali faz a manutenção, a limpeza, né? Às vezes a pessoa não é de cozinhar, então ele faz ali um lanche, ele continua às vezes trabalhando quando está em casa, mas ele sente que ali é o lar dele. Esse é o objetivo do imóvel compacto. E conseguir, né, comprar um pãozinho na padaria, fazer um cafezinho com leite, tomar um café à tarde. E Ciro, um ponto importante aqui que você trouxe é a valorização, a rentabilidade, porque às vezes também as pessoas investem num imóvel que acabam tendo quase que casar com ele, porque é um imóvel às vezes muito grande, que não é funcional. Eu já vi muitas famílias que investem, por exemplo, numa casa de vários níveis e elas esquecem que ficam mais velhas, que o ciático começa a doer, né? E também você entende isso, que o imóvel menor tem maior liquidez? Sim, a conta é muito simples.
você pega o tamanho do teu imóvel, seja lá uma casa, um apartamento. Então vamos dar uma sugestão aqui de exemplo. Você pega uma casa que tem 150 metros quadrados. Normalmente, dependendo da localização, você vai alugar lá por R$ 1.300, R$ 1.500. E você divide isso pelo metro quadrado do apartamento. Então, por exemplo, se o apartamento tem 60 metros quadrados, você divide 1.500 por 60 metros quadrados. E faz essa mesma conta com o imóvel compacto. Você vai notar que o valor normalmente costuma ser de 2 a 3 vezes, dependendo da localização. Se a gente estiver falando de São Paulo, a rentabilidade é maior ainda. Então, o segredo é, quanto maior o imóvel, menor é o teu ganho, a tua liquidez com ele. E quanto menor o imóvel, maior a rentabilidade que você vai ter com esse imóvel. Ciro, então é importante pensar nisso também, né? Não só naquele sonho de ter aquela casa grande, mas também cuidar bem do bolso. Eu sei que para quem investe, puxa, a pessoa quer investir, fazer o dinheiro render, fazer crescer, ter a famosa renda passiva, isso tudo é muito legal. Mas também é legal para quem está começando, né? De repente a pessoa agora teve ali o seu início de carreira profissional, pode até já ter se casado, está construindo família, mas ainda não tem filhos. Essa também pode ser uma boa opção de começar com um imóvel compacto para depois ela alavancar para um imóvel um pouco maior à medida que a vida evolui. Exato. A pessoa, às vezes um casal pode fazer esse investimento, pode ser um investimento a curto prazo, né? E depois, quando de repente vier o planejamento familiar de um filho e tal, você pode usar este imóvel como uma alavanca para um imóvel maior, né? Ou de repente deixar esse imóvel com uma rentabilidade mensal e usar essa rentabilidade para você de repente pagar um imóvel maior. Ou até o aluguel, né? Exatamente. E Ciro, às vezes as pessoas elas olham o imóvel com aquele olhar só emocional. Ah, tem um quintal, é grande, dá para eu ter aqui, né, 4 filhos, 4 genros, muitas crianças lá no futuro. Mas quando a gente está começando a vida e comprando ali o primeiro imóvel, a gente ainda está naquela pegada profissional de correria, de ter que às vezes se locomover para o trabalho, depois a gente vai para graduação, para pós-graduação, e aí a localização também faz diferença, né? Inclusive em relação ao tempo que a gente passa no transporte público, ao quanto se gasta também de dinheiro para se locomover. Como que você vê isso, da localização do imóvel na hora de fazer a escolha? A sugestão que eu sempre dou é tentar comprar a melhor localização possível que o teu bolso acompanha, né? Então, por exemplo, se você consegue comprar algo até X valor, procure pontos, né, como mais proximidade a supermercados, né, de repente a terminal rodoviário, né? São pontos importantes que quem vai alugar ou se você mesmo vai utilizar, facilita essa locomoção. Que bacana. Ciro, imóveis é algo aqui, né, gente, que a gente sempre tem aqui muitas perguntas, muitas dúvidas. Então já te digo, você vai ter que voltar para a gente continuar esse assunto. Enquanto isso, quem quiser te achar, você tem redes sociais, qual a forma de contato aqui com você? O site? Primeiramente eu agradeço, né, você por esse espaço e dizer que todos podem investir. Desde uma kitnet pequena ou de repente uma pessoa tem um terreno e ele quer investir. No final do mês nós estamos abrindo o nosso canal, chama-se Kitnet Invest. E aí a pessoa pode, através desse canal, entrar em contato, que a gente dá toda a assessoria, desde a um pequeno lote, meio lote, por exemplo, até um terreno maior, com um número maior de kitnets, né? Ou estúdio, como alguns queiram chamar. Muito legal, muito obrigada, seja sempre bem-vindo de Obrigado. Volta. E você não saia daí, que eu já volto no próximo bloco. Estamos de volta com o seu programa Vamos Falar sobre Dinheiro.
Você que ainda não nos segue nas redes sociais, estou te esperando por lá. E falando aqui de empreendedorismo com propósito, a gente às vezes acha que tem que escolher, né? Que é ou ser um excelente profissional, ter sucesso, ou ser mãe, cuidar da casa, da família, das crianças. Se você vive esse dilema, vem comigo que tem gente fazendo algo muito diferente. Eu tô aqui com a Maressa. Maressa, mãe de 3, empresária de sucesso, ainda cuida de ministrar a palavra para muitas pessoas que você conhece aqui nos seus círculos privados, com trabalho também na igreja. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, Luciana, é um prazer enorme estar aqui com você para compartilhar tudo aquilo que a gente tem feito, tudo que temos vivido aí nesses últimos dias. Começa contando quantos anos tem suas crianças, porque 3 é bastante coisa, né? É verdade. Eu tenho o Luca, que tem 1 ano, a Alissa de 4 anos e o Joel, que tem 9. É bastante gente, é uma e galera. Gente demandante, né, gente? Quem é mãe aí de criança pequena sabe que essa idade demanda muito, né? Eles são muito ligados a você? Muito, eles são muito, tudo assim, a gente faz junto, né? Eu brinco com o André, com meu esposo, onde a gente vai tem que ir todo mundo. A gente tem essa cultura de estar bem próximo, de cuidar realmente de cada um, assim. Que bacana. Isso é muito legal, né? Porque os valores que a gente transmite, esses ficam aí pela vida dessas crianças e pelas próximas que virão. Com certeza, acho que é o primordial, né? Esse contato que os nossos filhos têm com a gente no dia a dia. Às vezes a gente quer... a gente não se expõe tanto a eles, mas eu acho muito importante os nossos filhos verem a gente praticando as coisas comuns do dia a dia, porque é ali que eles vão aprender. Não é na prática, não só na teoria do que a gente fala, mas aquilo que a gente faz em casa ensina muito mais. Com certeza. E falando de prática e teoria, a gente às vezes se limita à teoria, né? A gente ouve uma palavra naquele momento ali semanal de religiosidade, que às vezes alguém viabiliza isso, seja ali um dirigente, um pastor, um padre, e a gente ali para, reflete, aquilo toca os nossos corações, mas fazer isso de forma repetida, né, no nosso dia a dia é desafiador. E eu queria que você começasse contando pra gente o que é o devocional. O devocional é um tempo diário que a gente separa ali para conversar com Deus, para ler a Bíblia, para orar, para ouvir aquilo que Deus tem para falar para nós, né? E ele é extremamente importante, principalmente nesse mundo que a gente vive tão corrido. A gente não percebe que a gente vai entrando nas demandas do dia a dia e quando a gente vê, já acabou o dia, a gente já está ali na cama, já vai dormir, a gente não teve esse tempo que é tão essencial na nossa vida. Né? Então, o devocional é justamente você ter essa cultura de ter esse tempo para dedicar a Deus, para ouvir de Deus e também para conversar com Ele de como foi o seu dia, não é? Eu acredito que essa é a estrutura da nossa vida, é isso que nos ajuda a nos manter de pé. Quando a gente tem isso como base da nossa vida, todas as outras demandas, elas se tornam mais fáceis, porque já estão sendo conduzidas debaixo ali da mão de Deus. E Maressa, a gente às vezes, né, a gente tem até uma piada que paulista, aqui gente, eu sou paulista, né, mas quem é paulista, a gente às vezes encontra as pessoas na rua, aquele amigo que a gente tanto gosta, aquele parente, a gente fala assim, puxa, quanto tempo, vamos nos ver, né, todo mundo quer se ver, mas a gente fala, vamos marcar, e essa marcação ela nunca acontece, não é? Quando a gente olha, se passaram semanas, meses, anos. E você acredita que se a gente deixar Deus assim também, Deus, eu quero conversar com você, vamos marcar, isso pode nunca chegar? Com certeza. E assim, como você falou, eu trabalho com devocionais infantis, eu ajudo as mães a introduzirem isso na vida dos filhos desde cedo, porque se isso se torna um hábito desde a infância, isso vai ser como escovar o dente. Tão normal quanto, entende? Vai fazer parte da rotina da criança. Então esse é o propósito. Para que a criança já tenha essa cultura e esse costume de buscar a Deus naquilo que ela faz. Eu acredito que nós, quando adultos, seria muito mais fácil, a gente já tivesse essa cultura desde pequeno, né? E aí, esse é o maior desafio, porque é isso que você falou, a gente vai postergando, né? E a gente é muito imediatista e é tudo que a gente enxerga com os nossos olhos. E a fé é justamente isso, é aquilo que a gente não consegue ver. Sim. E aí que está o desafio, porque é uma coisa que eu não vejo, ele não é palpável,
mas é algo que é tão necessário na nossa vida. E esse encontro, né, é curioso, assim, que eu tenho o hábito que foi criado desde criança, que eu faço algumas orações ao longo do dia. Quando eu acordo, todas as vezes que eu saio com o meu carro, então se eu sair 20 vezes, serão 20 orações. A hora que eu vou dormir, né, e às vezes o meu marido, ele fala assim, puxa, queria te contar tal coisa. Eu falo, não, pode contar. Aí ele me vê assim, né, ele fala, não, para, você já vai dormir. Você vai dormir que eu sei. Que ele já sabe que aquilo faz parte ali do meu hábito. Então, acho que é muito importante mesmo criar esse momento, essa frequência e esse encontro, né? A gente às vezes acha que falar com Deus é tão longe, é tão difícil, mas essa intimidade também é trazida quando a gente tem o hábito de conversar com Ele. Com certeza. E assim, e não só na hora da necessidade, né, Lu? A gente tem a história bíblica mesmo de Daniel. Daniel, ele era assim como você, tinha esse costume de orar 3 vezes ao dia. Ele tinha ali o seu momento de oração. E a gente vê quando ele é jogado na cova dos leões, a gente não vê relato bíblico de que ele ficou orando, pelo amor de Deus, me livra desses leões. Não, por quê? Ele já tinha uma vida de oração. Então ele já sabia o Deus a quem ele servia. Então no momento da dificuldade, ele não precisou ficar correndo atrás. E, infelizmente, a gente tem essa cultura de só buscar Deus na hora do aperto, não é? Na hora do desespero. Na hora do desespero. Então isso é muito bacana também, a gente já ter essa percepção de que quando a gente tem isso construído ao longo da nossa vida, a gente também tem os frutos, não é? Desse relacionamento com Deus. Que bacana. E você falou de frutos. E aí você trabalha hoje ensinando as mães a fazerem esses devocionais. Gente, a Marissa vai deixar aqui o link dela para vocês seguirem. Sigam ela nas redes sociais, porque simplesmente os ensinamentos dela são incríveis. E assim, quando a gente começa a implementar, a gente vê muita diferença na nossa vida. E aí você agora, né, conseguiu unir algumas coisas. Tudo aquilo que você aprendeu, trabalhou enquanto mãe de 3 filhos pequenos, eu sempre falo isso porque eu acho que é muito trabalho, muito trabalho, né? As 3 crianças, você cuida de uma casa e você ainda, né, tem ali o trabalho de ensinar esses devocionais e hoje Deus vem te abençoando, vem te trazendo frutos concretos na sua vida. Então eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está aqui com a gente, que às vezes acha que a gente tem que escolher uma coisa em detrimento de outra. Como que é conseguir ali viver em harmonia com tudo isso? Eu acredito que quando você encontra o seu propósito, sabe, independente de quem você esteja atingindo, isso vai fluir naturalmente na sua vida, você vai conseguir fazer, porque foi uma coisa que não foi planejada por mim, eu simplesmente comecei a fazer dentro da minha casa com os meus filhos e isso transbordou, né? E quando isso transborda para outras pessoas é que é maravilhoso, aí você viu que realmente se cumpriu de uma forma tão sobrenatural, né? Aquilo que você nem tinha planejado. É isso que eu tenho vivido e às vezes eu fico até maravilhada. O meu projeto ali no Instagram, Afiando a Flecha, começou na época da pandemia, né? E eu levava essa palavra de esperança, as crianças tão ansiosas dentro de casa, aquele momento de incerteza que estávamos vivendo. E eu nem pensei 2 vezes, eu tinha essa resistência de aparecer em lives, de colocar o meu rosto ali. Eu tinha muitas limitações que eu precisei realmente vencer. Eu fazia em primeiro lugar para os meus filhos e depois eu fui pensando também nas outras famílias e isso foi criando uma proporção gigantesca e tem milhares de famílias que hoje são beneficiadas com os nossos materiais. Eu desenvolvo material para a mãe acompanhar os seus filhos durante todas as semanas do ano. Então, uau, tem sido maravilhoso e assim, por ser bebê, por eu ter, como a Luciana falou, os 3 filhos nas 3 faixas, todas as faixas etárias aí, eu criei materiais desde bebezinho até 12 anos, então tem sido muito bacana. Que bacana, o seu Instagram é o @afiandoaflecha, certo? Isso. Sobre aquela passagem que diz que os nossos filhos são como flechas, eles vão muito mais longe de onde nós estamos. Então a gente está preparando aí a nossa flecha. Tem aquelas mamães que ficam, ai, meu filhinho, mas vai chegar um momento que nós vamos ter que lançar as nossas flechas. Então é melhor a gente prepará-las com o nosso melhor, né? Dando toda a sustentação e todo o apoio e nada melhor do que a própria palavra de Deus para afiar as nossas flechas, para enfrentar o mundo aí fora. Que maravilhoso! Muito obrigada por ter aceito o convite, ter estado aqui com a gente hoje. E você que está aqui,
lembre dessa palavra que a Marissa compartilhou com a gente agora, né? Que os nossos filhos sejam realmente como flechas, que eles possam ir muito mais longe do que nós e que você aqui, participando aqui desses programas que a gente está completando agora, o 3º ano, que você também possa ser como a flecha, que conseguir muito mais longe aí na sua vida financeira. Eu te espero na próxima semana. Até breve, fique com Deus.